Nosso mantra de hoje, do livro Mantras de Vida, de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Eu sou um sol. Não creio em sombras. Deus em mim é motivo de glória. Livro dos Espíritos, a questão 510. Quando o pai que protege seu filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, contudo, de certo modo, o faz, pedindo num instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Encarnado, principalmente num mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder se dedicar inteiramente a outro espírito, ou seja, para poder assisti-lo pessoalmente, tanto assim que os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros que lhes estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, o outro supre essa falta. Em obras póstumas, no estudo sobre a natureza do Cristo, hoje vamos ler o item Dupla Natureza de Jesus. Poderia-se objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam seu sentir como homem e não como Deus. Sem nesse momento examinarmos por que encadeamento de circunstância chegaram muito mais tarde à hipótese dessa dupla natureza, vamos admitir por um instante e vejamos se, em vez de elucidar a questão, ela não a complica ainda mais a ponto de torná-la insolúvel. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Desse ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. A alma, o espírito, a mente, numa palavra, a parte espiritual do ser, é o que havia nele de divino, que haveria nele de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus, é que pensaria e falaria. Falava como homem ou como Deus? Eis uma questão importante, pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são indiscutíveis e temos de aceitá-las e de com elas nos conformarmos, sob pena de deserção e de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Dir-se-á que, sob o seu aspecto corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina? Mas se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus. Sua natureza divina houvera permanecido em estado latente. Só a natureza humana teria presidido a sua missão, aos seus atos morais como aos seus atos materiais. É, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante a sua vida, sem se lhe enfraquecer a autoridade. Mas se ele falou como Deus, por que esse incessante protesto contra a sua natureza divina, que em tal caso ele não podia ignorar? Ele teria se enganado, então, o que seria pouco divino, ou teria cientemente enganado o mundo, o que ainda seria menos. Parece-nos difícil sair desse dilema. Se se admitir que falou ora como homem, ora como Deus, a questão se complica pela impossibilidade de se distinguir o que vinha do homem e o que procedia de Deus. Dado que ele tivesse motivos para dissimular sua verdadeira natureza durante a missão que desempenhava,
O meio mais simples teria sido não falar dela ou se exprimir como o fez noutras circunstâncias, de modo vago e parabólico, sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, este não é aqui o caso, pois que as palavras acima nenhuma ambiguidade apresentam. Enfim, se apesar de todas essas considerações, ainda se pudesse supor que, quando vivo, ele ignorava sua verdadeira natureza, outro tanto já não se pode admitir se desse depois de sua ressurreição, visto que, quando aparece a seus discípulos, já não é o homem quem fala, é o espírito desprendido da matéria, que já havia de ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consciência do seu estado normal, da sua identificação com a divindade. Entretanto, foi então que ele disse: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. A subordinação de Jesus é ainda indicada pela sua qualidade mesma de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele quem intercede junto a seu Pai, quem se oferece em sacrifício para a remissão dos pecadores. Ora, se ele é o próprio Deus, ou se fosse em tudo igual a este, não precisaria interceder, porque ninguém intercede junto a si mesmo. E em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Cruz e Souza, chama-se Ouvi-me. Ó vós que ides marchando almas sedentas de paz, de amor, de luz, sob as maiores desventuras do mundo, sob as dores de misérias, batalhas e tormentas. Também senti as emoções violentas que palpitam nos peitos sonhadores, e sustentei varado de amargores surdas batalhas, rudes e incruentas. Também vivi as lágrimas obscuras iguais às vossas, míseras criaturas que tombais nos caminhos sem dizê-las. Exultai que uma vida eterna e grande, além da morte, esplêndida se expande no coração sublime das estrelas.